Oi, esse aqui é o Eloquente, podcast da Socioeconomia. Se você já ouviu o nosso episódio de estreia, já sabe que nessa primeira temporada nós te convidamos a pensar e repensar o consumo. Nossas conversas são um primeiro passo para começar a refletir sobre os impactos da desigualdade social e das mudanças climáticas no planeta e nas pessoas. Toda quarta-feira tem episódio novo no seu tocador preferido. Nossa intenção é convidar pessoas inspiradoras que pensam fora da caixa e botam a mão na massa para transformar o mundo. Vamos ouvir? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eloquente, o podcast da Socioeconomia. Produtos são trocados por dinheiro. Os produtos satisfazem desejos e o dinheiro movimenta a economia. Mas nessa roda que ele movimenta, a distribuição de valor é justa? O que é preciso para que um produto ou serviço distribua melhor a riqueza pela sua cadeia de valor? Encontrar um equilíbrio nessa relação passa pela compreensão da estrutura econômica. Neste episódio, te convidamos a entender os elos que movimentam a economia e distribuem valor, do cafezinho que você toma ao fone de ouvido que você usa para escutar o nosso podcast. Será que a gente entende o que está por trás de cada compra? Eu sou Mariana Chobet, consultora do Instituto Interelos, trabalho há mais de 10 anos em projetos que envolvem manejo florestal, desenvolvimento de cadeias produtivas e certificação socioambiental, e nossos convidados de hoje, para ajudar a entender melhor esses assuntos, possuem vastas experiências na área de sustentabilidade, com passagens pelo setor público, pela iniciativa privada e pelo terceiro setor, são eles: o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, Ricardo Young, sócio-diretor na organização Cultura, Transição e Integridade, e a engenheira florestal Ana Euler, pesquisadora da Embrapa Amapá e apresentadora do podcast Fala Amazônia. Obrigado por estarem aqui, é um prazer imenso receber vocês aqui no Eloquente. Para começar, queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês e contassem para a gente o que trouxe vocês a esses temas que nós vamos discutir aqui hoje. Ana, você pode começar, por favor? Olá, Mariana, obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui nesse programa com você, com o Ricardo Young. A minha trajetória na Amazônia tem mais ou menos 2 décadas que a gente vem trabalhando principalmente com foco no desenvolvimento territorial local, né, a partir dos amazônidas, a partir das comunidades, com as cadeias produtivas da madeira, da castanha, do açaí, dos óleos, né, principalmente do óleo de copaíba, também com algumas terras indígenas na região de Rondônia, trabalhando com os produtos do artesanato. Acho que a gente vai ter a oportunidade durante esse episódio de falar um pouco da importância desses produtos, dessas cadeias produtivas, dessas cadeias de valor para essas comunidades, para o desenvolvimento local e a relação dessas cadeias, né, de uma forma mais ampla com o nosso mercado nacional e internacional, e o quanto que cada um de nós, né, sejamos pesquisadores ou consumidores, como que a gente pode fazer a diferença nessas cadeias. Olá, é um grande prazer estar com vocês hoje. Esse tema é um tema extremamente desafiador. Eu estou no mundo da sustentabilidade desde muito jovem. Fui um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, do Instituto Ethos, do Instituto Nossa São Paulo, das Cidades Sustentáveis. Fui candidato ao Senado no tema da sustentabilidade em 2010, exerci mandato de vereador na cidade de São Paulo, procurando implementar os eixos das cidades sustentáveis, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, da organização Instituto Democracia e Sustentabilidade, que faz o elo entre a sustentabilidade e os desafios da democracia para sustentar uma visão de desenvolvimento sustentável. Enfim, estou nesse mundo e acompanhando por algumas décadas essa evolução. Fico muito feliz de ver da Ana uma especialização
imensa no tema da Amazônia, da produção, não só a produção extrativista, mas o ciclo mesmo produtivo e o desafio que isso representa e a oportunidade em termos de inclusão social e de desenvolvimento sustentável. Então, fico muito feliz e honrado por estar aqui nesse debate e vamos lá, vamos ver o que nós podemos contribuir. Muito bacana conhecer a trajetória de vocês. Agora, entrando mais no nosso tema, vamos começar entendendo o que é exatamente uma cadeia de valor, né? Vocês podem explicar as etapas de produção, desde a origem de um produto até o transporte ao consumidor final? Pensando em outras palavras, o que o consumidor não vê? Bem, Mari, se você me permite, eu acho que um ponto que é extremamente importante, que o consumidor não vê e que eu acho que boa parte das pessoas, quando pensam na Amazônia como a floresta mais biodiversa do planeta e na sua importância global, tem muito pouco entendimento do quanto essa floresta é uma floresta cultural. Pesquisas recentes mostram que existe 200 espécies que são hiperdominantes e que a maior parte dessas tem uma relação direta com o uso histórico das populações indígenas que estão presentes na região, comprovadamente há mais de 10 mil anos. Então, essa floresta, ela não é uma floresta virgem, ela é uma floresta que foi construída a partir da relação, né, da coevolução com a espécie humana. Então, ela é uma floresta cultural. A floresta é biodiversa, muito sociobiodiversa, pela presença dessas mais de 200 etnias que a gente tem aqui no Brasil. Se ela está em pé hoje e ela nos fornece produtos e serviços ambientais e ecossistêmicos, é porque essas populações, essas comunidades estão na Amazônia, mas não só na Amazônia, né, em todos os biomas, manejando essa floresta, se relacionando com essa floresta e com esses biomas. Então, eu quero começar a falar de cadeia de valor falando das pessoas, né, falando dessa importância sociológica, antropológica. E aí, enfim, falar da rastreabilidade, né, desse produto, de onde vem o produto que a gente consome, né, seja o produto florestal, seja o produto da agricultura familiar, das roças familiares, que tem uma relação direta, digamos assim, o ambiente rural na Amazônia e eu diria que em outras regiões do Brasil também, do mundo, é um mosaico, né? É um grande mosaico de agricultura e natureza e floresta. Para a manutenção das populações locais, a gente precisa desse equilíbrio entre a produção agrícola, a segurança alimentar e a produção florestal desses bens e serviços. A gente tem os intermediários, os atravessadores, né, mais conhecidos como os atravessadores. A maior parte da produção ainda não é beneficiada, né, no seu centro de origem, né, no seu local de produção. Isso acaba fazendo com que a maior parte da riqueza seja gerada bem longe do seu local de produção. E aí essa distribuição da riqueza acaba sendo injusta. Por isso que os mercados locais, né, as cadeias curtas são tão importantes, porque elas acabam remunerando melhor o produtor e oportunizando que o consumidor esteja mais próximo da origem do produto e de quem o produz, né? Que, na minha opinião, é um elo virtuoso das cadeias de valor. Foi ótimo, Mariana, essa introdução da Ana, porque a gente pode ter um vislumbre da complexidade que hoje tomou conta do tema das cadeias produtivas. Há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, um grande empresário americano chamado Ray Anderson, que foi um dos precursores do conceito de responsabilidade social empresarial, numa palestra para vários empresários, ele virou para eles e disse: vocês produzem emprego, vocês acham que vocês produzem renda, riqueza, impostos, mas somos todos saqueadores. E, claro, 25 anos atrás, quando ele fez essa fala, as pessoas ficaram chocadas. Mas ele estava certíssimo, porque a cadeia produtiva era vista como
um sofisticado sistema de saquear a natureza ou as pessoas através de trabalho precário, através de trabalho pouco decente, né? Pensar na natureza como recurso e não considerar o seu potencial renovável. Então, nós tínhamos uma visão de cadeia produtiva de sacadores, né? O que mudou? O que mudou é que hoje, quando nós falamos de governança socioambiental, nós estamos somando ao conceito de gestão tradicional as dimensões sistêmicas de meio ambiente e sociedade. Foi bem por onde a Ana começou. Então, quando você pensa na extração de uma semente, você não está pensando só na extração daquela semente mais. Você está pensando na extração da semente, quem está fazendo essa extração, as condições de trabalho daquela população, como é que elas moram, qual é o impacto dessa extração sobre o ecossistema no local, qual é o processo de distribuição dessa semente, quem compra, aonde compra, em que condições compra, qual é a linha de distribuição, como é que essa semente chega no mercado, existe atacadista, não existe atacadista. E em cada uma dessas etapas da cadeia de valor, você tem uma série de coisas que precisam ser aferidas. Se os intermediários são emissores de gases de efeito estufa, não são, quais condições de trabalho que eles dão, como é que eles documentam todo o processo de distribuição, de venda, assim por diante. Então, a cadeia de produção, que antes era vista como uma coisa linear, relativamente simples, você tinha a produção, você tinha o atacadista, você tinha o varejista, você tinha o consumidor, e nem descarte se falava. Hoje não, né? Hoje, para cada uma dessas dimensões, você tem que fazer uma análise em 3D, a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão de governança, de transparência, de integridade, né? E o final é o descarte. Você vai saber se essa cadeia de produção é sustentável ou não é sustentável. Eu não preciso dizer que a maioria das cadeias produtivas hoje não são sustentáveis. E o maior desafio, e eu acho que a economia circular ela tem essa virtude, depois a gente pode voltar a falar sobre ela, mas eu acho que o conceito de engenharia reversa e economia circular, o cradle to cradle, né, que não é um conceito novo, ele tem o grande mérito de começar pelo fim. O que eu não devo descartar? E a partir do que eu não devo descartar, como é que eu chego ao melhor processo de produção mais limpo? Então, a cadeia, um dos grandes desafios, e nas minhas falas, conferências, aulas, né, para gestores, CEOs de muitas empresas, um dos maiores desafios é o conhecimento necessário pelos gestores, pelas diversas fases da cadeia produtiva, para poder fazer essa análise sistêmica e saber efetivamente quais são as externalidades, do ponto de vista ambiental e social, de cada processo de produção. Bom, pensando um pouco agora, será que se os consumidores conhecessem cada etapa da cadeia produtiva, eles continuariam consumindo algumas coisas? Na verdade, a gente encara um mundo em transição, onde a gente sabe que tinha um mundo que ficou no passado, entendendo que ainda estamos passando por uma pandemia, né? E a gente sempre fala, né, que a gente vai ter um novo normal. E eu acho que na questão da sustentabilidade, da cadeia, são as mesmas coisas. E eu digo isso, por exemplo, colocando um produto que é um dilema, que é a questão da carne.
a gente sabe do quanto a produção de carne tem impactos sobre a questão da Amazônia. A pergunta é, a gente vai deixar de comer carne ou a gente vai buscar uma cadeia produtiva que seja mais sustentável? Aí a pergunta que vem na sequência: é possível ter uma cadeia produtiva de carne sustentável? Para mim, existem caminhos possíveis, sim. Não é uma questão de ruptura, mudar de um dia para o outro, é a construção de um processo e buscar os caminhos para as melhores práticas para que a gente possa consumir os melhores produtos com o menor impacto possível. A nossa presença no planeta, por si só, causa um impacto, mas nós temos inteligência o suficiente para poder diminuir, mitigar soluções baseadas na natureza e nas pessoas. Ricardo, agora falando especificamente do valor econômico. Quando eu compro algo, para onde vai o dinheiro do que eu pago? Como que geralmente é feita essa distribuição na cadeia? Hoje nós temos uma tecnologia que acho que as pessoas estão começando a conhecer, chamada blockchain, que é uma forma de você registrar todas as etapas de um processo produtivo de forma a poder depois colocar isso num código de barras. E você vai saber, quando você entrar no código de barras, quanto daquele produto emitiu de gás de efeito estufa, qual é o impacto que teve na questão ambiental, quantas pessoas aquele produto emprega ou gera renda para, e assim por diante. Você vai pegar o celular, pôr no código e você vai ter toda essa informação do blockchain, né? Isso, de uma certa forma, já está acontecendo na questão da nutrição. Então, o que eu estou vendo, né, na evolução desses anos todos, eu estou vendo uma consciência crescente do consumidor, né, uma correlação entre consumo e saúde, né, num grau bastante alto, ou uma correlação menos alta, mas de consumo com impacto ambiental, e uma correlação baixa de consumo com impacto social. E a tecnologia criando a possibilidade de que toda essa dimensão sistêmica da cadeia produtiva seja, no final do processo, aprendido pelo consumidor através de informação digital. Então, se projetarmos isso no tempo, vai ser possível termos absoluta consciência de cada uma das características do produto e podermos tomar decisões mais racionais ao invés de decisões impulsivas, que é a nossa característica como consumidor. Eu acho que dentro dessa evolução que você comenta também, Ricardo, o tempo todo tem surgido novos modelos de negócios mais sustentáveis, né? Aqui no podcast a gente procura sempre chamar atenção para algumas iniciativas que vão contribuir de alguma forma para essa economia mais justa, mais transparente, mais sustentável que a gente acredita. E aí, né, por isso também hoje nós vamos escutar o depoimento da Leonora Luby, que é a criadora da Luby Bakery, que é uma empresa que se define como anarco-confeitaria, que é especializada em cookies e que procura ter muito cuidado e responsabilidade sobre cada etapa da sua cadeia produtiva. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente demonstra bastante sobre a nossa preocupação com a responsabilidade socioambiental através do nosso próprio modo de trabalho. A gente trabalha apenas por encomenda, nós utilizamos o mínimo possível de embalagem plástica, o que é uma logística bem difícil, né, para os micro e pequenos empreendedores, porque a disponibilidade de embalagens plásticas é muito maior do que de outros materiais e o preço é muito mais baixo, mas também nós procuramos explicar todos os motivos para as nossas escolhas nos pontos de contato, então tanto no atendimento pelo WhatsApp, no Goomer, né, que é o nosso cardápio eletrônico, também explicamos algumas dessas questões. E por fim, a gente tenta aprofundar muitas dessas questões e contextualizar e justificar essas escolhas e mostrar mais dos nossos bastidores nas redes sociais, que eu acredito que é uma ferramenta bem poderosa de conscientização, porque às vezes as pessoas sequer
estão cientes, estão sensibilizadas para os problemas que existem na cadeia. Por exemplo, no caso da entrega, que nós não utilizamos nenhum aplicativo, nós fazemos todas as nossas entregas com um coletivo de ciclistas trans, né, que é o Trans Entregas. Para algumas pessoas, elas sequer estavam cientes que existia este problema em relação aos aplicativos, apesar de estar super atual esse assunto, de ter até um movimento bem estruturado. Então, isso também é um trabalho de informar o público e trazer essas questões à tona. Aí, sobretudo, eu acho que no atendimento, no pré-venda e no pós-venda e nas redes sociais, sempre fazemos muito conteúdo para explicar as nossas escolhas nesse sentido. Ainda não consegui fazer a transição completa para eliminar os produtos de grandes empresas, inclusive por essa questão de valores. A gente está numa crise bem difícil, então não é trivial. E também pela questão da conscientização, então estamos aos poucos fazendo essa transição. Por exemplo, paramos de usar leite condensado, apesar do brigadeiro ser um dos nossos produtos importantes, um dos carros-chefes, junto com os cookies, nós paramos de usar leite condensado e passamos a produzir leite condensado artesanal. E aí, fizemos uma série de conteúdos e explicamos para os nossos clientes essa problemática em geral do sistema alimentar, das grandes corporações e de que maneira que eles atuam de uma perspectiva muito predatória em relação a esses temas. Então, além do nosso próprio trabalho demonstrar essa preocupação, é muito importante explicar algumas coisas, mesmo que as coisas pareçam óbvias pra gente, colocar mais informação na rotulagem, nas embalagens, dessas questões, né, desses problemas que norteiam as nossas escolhas, que são o que dão a moldura pro nosso trabalho aqui na Lubi. Explicar para as pessoas e mostrar o nosso cuidado com a responsabilidade socioambiental, também sensibilizar mais pessoas para que elas também mudem as escolhas delas e procurem esses mesmos valores em outras empresas, se elas concordarem com essa preocupação, né? Olha que coisa extraordinária, Mariana. O depoimento dela é exatamente esse novo mindset que nós estamos falando. Ela faz cookies, né, faz produtos de consumo e pensa sistemicamente em todos os impactos, externalidades que a atividade dela produz. Né? Que tipo de transporte, como é que ela faz o delivery? É melhor fazer o delivery pessoalmente ou terceirizar? Não, mas a terceirização implica em más condições de trabalho, então eu vou fazer diretamente porque eu garanto as condições de trabalho. Então, foi ótimo você ter trazido esse depoimento, porque ilustra como essa nova forma de pensar negócios está criando oportunidades. E só queria completar dizendo que na década de 80, né, e eu não estou sendo saudosista, um economista alemão chamado E.F. Schumacher escreveu um livro chamado Negócio é Ser Pequeno. Na época, ninguém estava nem aí para esse livro, né? Porque era um livro que parecia meio alternativo, né? Meio um pouco fora de cura e tal. Mas o que o Schumacher antecipou lá há 30 anos atrás foi de que negócios de pequena dimensão teriam muito menor impacto ambiental e muito maior impacto social. E depois nós fomos vendo no tempo que todas as iniciativas que procuraram estimular produções locais, né, como o Banco Palmas, por exemplo, como o Banco Leão Sampaio em São Paulo, todas as iniciativas que procuraram estimular o consumo e a produção locais acabaram retendo os recursos da comunidade na própria comunidade, enriquecendo a própria comunidade. Então, quando você vai para um supermercado fazer a compra, o teu dinheiro vai não sei para onde, né? Vai para uma cadeia. Agora, se você vai, sei lá, para o armazém da esquina, né, a probabilidade daquele dinheiro recircular na própria comunidade é muito maior. E nós estamos vendo esse fenômeno acontecer, por exemplo, com os orgânicos.
Os orgânicos antes eram uma produção alternativa. Hoje, os orgânicos estão na pauta de consumo de muitas residências, e os orgânicos eles eliminam várias etapas, né, de armazenamento, refrigeração, distribuição e tal, e muitas vezes fazem essa distribuição direta, né, e evidentemente com um impacto muito menor. Então, toda essa consciência está nos trazendo a possibilidade de repensar os negócios de forma muito mais simples e contundente. Quer dizer, simples no sentido de gerar menos externalidades e contundentes no sentido de você poder ver o impacto na sociedade ou no consumidor desses novos processos. Ana, e como é que é possível garantir uma distribuição mais justa dentro da cadeia produtiva? Então, o que os empreendedores e os consumidores podem fazer para também ajudar a mudar essa realidade? Como saber o que você está consumindo? A melhor forma de você saber, a forma mais virtuosa, é você tentar consumir de um local que seja o mais próximo possível, para você não precisar, né, de todas aquelas certificações que para muitos produtos são importantes, mas é importante dizer que as certificações também excluem, né, porque tem muita gente que não consegue, né, acessar a certificação, porque para ser certificado tem um custo. Outro ponto importante para quem trabalha com conhecimentos locais é que, às vezes, a padronização da certificação faz com que o produtor também tenha que, de uma certa forma, abrir mão do seu saber fazer, né, da sua tradição, para poder entrar dentro de um padrão de certificação que muitas vezes é nacional, é internacional. O que a gente vê na Amazônia é que as comunidades, para elas conseguirem se adequar a padrões de mercado, elas precisam, né, ou de subsídio público, o que está muito difícil nos dias de hoje, né, com a questão econômica, ou de apoio, ou de parcerias privadas, ou de apoio de redes, para aqueles que são bem engajados, né? Como é que a gente pode pensar um mundo mais solidário, onde o consumidor também possa fazer parte do desenvolvimento dessas cadeias de forma virtuosa? Bom, o ato de consumo não é sempre um ato racional, né, Maria? Nós vemos por nós mesmos, né? Muitas vezes a gente compra coisas e depois diz, meu Deus, né, que eu vou fazer com isso? Eu não deveria ter comprado isso ou qualquer coisa assim. Então, o consumidor não é um ser racional por definição. Eu sinto que, gradativamente, as pessoas estão começando primeiro, racionalmente, a compreender essa complexidade, a relação entre consumo, meio ambiente, aquecimento global, etc., consumo e saúde. Ao mesmo tempo, elas estão começando a ter mudanças de hábitos, não necessariamente de forma linear e coerente, mas gradativamente essas mudanças de hábito também vão se reforçando na família, nas suas relações de amigos, na sua tribo e tal, e de repente você tem um salto qualitativo. É muito interessante isso em marketing, né? E com as redes sociais a gente começou a observar isso mais de perto. Você tem uma tendência, né, que não se altera durante muito tempo, e de repente você tem um salto quântico em relação a uma dada questão. Então, por exemplo, a questão do veganismo. O vegetarianismo está aí há muito tempo. E de repente o veganismo deu um salto, mas deu um salto a ponto de estar comprometendo o consumo de carne. Eu acho que, aos poucos, nós vamos chegar nesse ponto. Bom, gente, estamos chegando ao fim aí da nossa conversa e queria pedir para vocês deixarem alguma indicação de um conteúdo que possa ajudar a gente a seguir nessa reflexão sobre a socioeconomia. E aí, que dica eloquente você poderia deixar para os nossos ouvintes sobre uma economia mais justa e sustentável? Eu tenho uma dica irresistível. Tem um livro absolutamente imperdível, né, que foi lançado no início desse ano, chamado Simplicidade Elegante, do Satish Kumar. Eu não sei quantos conhecem Satish Kumar, ele foi um dos fundadores da Schumacher College, que é um dos maiores centros do mundo do pensamento sustentável e da ecologia profunda.
E esse livro, que não é um livro muito grosso, inclusive, ele, na altura dos seus 80 e poucos anos, ele faz a releitura comportamental do que significa ser sustentável. Mas é tão lindo, é tão delicado, é tão sutil, é tão de bom senso, que é para a gente ter esse livro na cabeceira. Fica aí a minha dica. Editora Palas Atenas. E eu quero indicar uma publicação bem recente que saiu de um painel de mais de 200 cientistas e pesquisadores que atuam na Amazônia, e que eu assino um dos capítulos que fala sobre a bioeconomia da floresta em pé e dos rios fluindo, e um pouco dos desafios de uma transição para uma nova economia que tenha soluções baseadas na natureza e nas pessoas. É o painel científico sobre a Amazônia. Então, eu sugiro esse livro. Eu também quero dar uma dica que amarra um pouco tudo que a gente conversou aqui hoje, que as pessoas explorem mais o conteúdo que tem sido trazido nas marcas, né? A gente tem falado um pouco no Instituto Interelo sobre, né, as marcas que educam, os conteúdos que educam, né? Uma cadeia produtiva, uma cadeia de valor que educa, né? E que forma as pessoas para também lidarem de uma forma melhor. Então, assim, tem muitas marcas que tem trazido, né, a origem dos produtos, que tem falado sobre, né, formas de usar, e que as pessoas explorem um pouco mais esse conteúdo e que possam conhecer esses lugares, se possível, para entender como é que essas cadeias funcionam. Muito obrigada novamente ao Ricardo Young e à Ana Euler pela disponibilidade de estarem conosco, e também por esse papo que eu tenho certeza que vai ainda continuar reverberando na cabeça dos nossos ouvintes. Bem, Mariana, só te parabenizar o Interelos pela iniciativa, pela oportunidade de estar aqui. Até a próxima. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer estar com você. E se você gostou dessa conversa, siga o podcast Eloquente no seu aplicativo e não deixe de ouvir os nossos outros episódios. Até mais, até o próximo!